Bom, pessoal, eu vou resolver aqui com vocês 2 exercícios de dimensionamento de eletroduto, tá? Então, esse exercício número 1, ele pede para a gente dimensionar o eletroduto que interliga o quadro elétrico, quadro de força elétrico, então esse aqui, que é FEL, que seria quadro de força do elevador, e o ponto de força, que é do elevador. Então, sai aqui a alimentação do quadro e vem aqui até o ponto de força. O ponto de força seria o próprio motor, né? Ali no elevador. Então, aqui tem elevador 7 e elevador 8. Ponto de força, elevador 1. Não podem ser colocadas caixas de passagem extras. Então, já tem duas. Tem uma aqui, ó, e outra ali no teto. A distância aqui, 2 metros, não passa, né? O máximo. A distância dessa caixa para essa, 12. E a distância desta caixa para o ponto de força, 18 metros. E aqui ele está falando que é um eletroduto que está correndo no teto, ele é de PVC. E a alimentação, o cabo que está dentro do eletroduto, são 3 fases de 25 milímetros mais terra. Bom, então vamos começar a resolução. Primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o tamanho do cabo de terra. Porque se a gente prestar atenção aqui, o único valor que ele deu foi a fase. Então, são 3 fases de 25 milímetros. Aí, a gente vai lá no formulário e tem lá que se a fase estiver entre 16 e 35 milímetros, que é o nosso caso, o nosso terra vai ser de 16 milímetros. Muito bem. Agora, vamos continuar. Agora, a segunda coisa que a gente vai fazer é calcular a área total que esses cabos vão ocupar dentro do eletroduto. Então, são 3 fases de 25, que está escrito aqui, e um terra de 16. Primeira coisa, formulário de novo. Quanto que é um cabo de 25 ocupa na real? 25 é só o cobre. Se a gente olhar aqui, ó, um cabo de 25, ele, na verdade, ele tem uma área de 72,4. Um cabo de 16, 47. Então, se eu fizer essa conta aqui, né, 3 vezes 72 mais 47, então, eles vão ocupar uma área de 265. Então, vamos lá. Então, agora a gente vai verificar se o comprimento do eletroduto atende à norma. Então, se é instalação interna, a norma fala que tem que ter no máximo 15 metros, por dificuldade de passar o fio aqui. Então, o único eletroduto que não atende, esse aqui atende, né, 12 metros, então, ok. O único pedacinho que não atende é esse eletroduto aqui, ó, 18 metros. Então, esse trecho, ele não atende à norma. Então, para isso, primeiro a gente vai verificar quantos aumentos eu vou ter que fazer, considerando que o exercício colocou que eu não posso colocar caixas extras. Então, o comprimento real, 18. O máximo que a norma fala, sem curva nenhuma, 15. Então, essa conta aqui dá meio, então eu vou arredondar para cima, então eu vou ter que considerar um aumento. Para isso, eu vou pegar aqui a tabela de eletroduto, é de PVC, então, a gente tinha achado que era 1/4, agora eu vou aplicar um aumento. Então, na verdade, agora eu vou considerar um eletroduto de PVC de 1,5 polegada. Tudo bem? Essa é a resposta final do exercício. Muito bem, vamos tentar um outro exercício aí, o exercício 2. Ele também é para dimensionar um eletroduto, só que agora ele é de aço galvanizado, e ele interliga o QL2SS, esse aqui, ó, ao quadro de força QF bomba. Então, qual é o eletroduto? Esse aqui, ó, esse caminho. Esse aqui é o eletroduto que a gente vai dimensionar, tudo bem? Aí, só título de conhecimento, o quadro de força bombas, ele alimenta aqui um poço de água, e dentro desse poço tem um ponto de força. Esse ponto de força é uma bomba,
uma bomba de recalque, que recalca a água para cima. Geralmente tem esses poços no subsolo, geralmente é no último subsolo. Então, se eu tenho 3 subsolos, é o terceiro que tem esse poço aí para a água da chuva, água que os carros trazem, água de limpeza. Então, eu tenho que recalcar essa água para fora. Muito bem. Mas o que a gente vai dimensionar é esse eletroduto e esse é o condutor aí. Então, é neutro, 3 fases e um terra. E a fase é de 35, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar o tamanho do cabo de terra e neutro. Então, de novo, vou lá nas tabelas. Então, se a fase é de 35, então, ó, de 16 a 35, o terra vai ser de 16, beleza. Agora, o neutro. Se a fase é de 35, o neutro vai ser de 25. Então, com isso, eu achei o nosso joguinho. Então, 3 fases de 35, mais neutro de 25, mais terra de 16. Então, é isso que está passando lá dentro do eletroduto. Bom, de posse dessa informação, agora eu vou calcular a área total que esses cabos vão ocupar. Então, de novo, vou recorrer à tabela para saber a área real. Lembrando que isso aqui é só a área de cobre. Então, 35 de cobre, na verdade, é 93 a área que ele ocupa. 25, se a gente olhar aqui, ó, 25, na verdade, é 72. E 16, 47. Somando tudo isso aí, então, a área total, 400 milímetros quadrados. Então, vamos procurar um eletroduto de aço que atende essa recomendação aí, essa necessidade. Então, eu vou procurar lá a tabela de aço galvanizado, eu preciso de 400 milímetros quadrados. Então, o eletroduto que vai atender, né, seria esse aqui, com essa área. Então, vai ser o eletroduto de 1 polegada e 1/4. Agora, vamos verificar comprimento. Então, agora vamos para a fase 4. A fase 4 fala verificar se atende o máximo comprimento. Qual é o máximo comprimento para a área interna? 15 metros. Muito bem. Esse exercício tem uma curva diferente daquele, então a medida máxima vai diminuir, porque curva aumenta a dificuldade. Então, a equação é 15 menos 3 vezes o número de curvas. Eu tenho uma curva só, então agora o comprimento máximo, ao invés de 15, vai ser 12 metros. E aí, agora vamos achar o número de aumentos. Então, o comprimento é 22 mais 9, esse é o comprimento real, e o comprimento máximo a gente acabou de achar que é 12. Fazendo essa conta, eu vou precisar de, arredondando para mais aí, 4 aumentos. Então, eu forcei bastante essa situação com esse comprimento grande aí, fica bem difícil passar a fiação. Então, vou pegar a tabela de eletroduto. A gente tinha achado que era de 1 1/4, vou aplicar 4 aumentos. Então, 1, 2, 3, 4. Então, a resposta final desse exercício seria, então, para essa situação, com uma curva e com esse comprimento, você vai precisar de um eletroduto de aço de 3 polegadas. Isso se você não puder colocar caixa, que é o exercício aí. Se eu colocasse uma caixa, esses aumentos diminuiriam um pouco, tudo bem?